por que precisamos falar sobre liberdade religiosa. O tema da perseguição religiosa foi amplamente abordado em nosso novo documentário, Nicarágua, Liberdade Exilada. Sabendo da importância do assunto, convidamos o professor e mestre em Direito Religioso Tiago Rafael Vieira para gravar um curso inédito na BP, chamado Perseguição e Liberdade Religiosa. O Império Romano, então, quando está conquistando, ele tem uma barreira. Qual é a barreira? Os cristãos. No curso, o professor Tiago apresenta a luta histórica pela liberdade religiosa, sua importância e o que leva governos autoritários a promover perseguição e repressão de religiosos. Se não tivermos liberdade de expressão, nós não temos liberdade religiosa. O curso é imperdível e já está disponível em nossa plataforma para todos que buscam se aprofundar sobre o tema. Para você liberar seu acesso, preparamos uma promoção imperdível. Todos os cursos e formações da BP com 40% de desconto. É o nosso melhor plano com mais de R$ 280 de desconto no ano. Assinando agora o plano Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo o novo documentário Nicarágua, Liberdade Exilada, e o novo curso Perseguição e Liberdade Religiosa. Além disso, você também terá acesso ao nosso streaming de filmes e desenhos selecionados. No plano Acesso Total, você também recebe todo o conteúdo do nosso núcleo de formação. São mais de 90 cursos ministrados por professores de confiança da Brasil Paralelo. Aprofunde-se nas discussões éticas e médicas sobre a vida com Hélio Angotti, no curso O Valor da Vida Humana. Conheça a história política do Brasil e quais são os principais entraves do nosso desenvolvimento no curso As Origens do Estado, com Ricardo Gomes. Entenda com profundidade quem foi Paulo Freire, patrono da educação brasileira, no curso Desconstruindo Paulo Freire, com Thomas Juliano. Se você assomar e não gostar de nossos conteúdos e de nosso aplicativo, pode pedir reembolso integral nos primeiros 7 dias. Bastam 3 cliques e pronto! Aproveite a promoção e assine a Brasil Paralelo por 1 ano com 40% de desconto. Uma economia de mais de R$ 280 no seu bolso. Toque em Saiba Mais e libere seu acesso. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes. Bom, como eu disse, a religião é um fato inexorável da vida humana. Desde as civilizações mais primitivas, a religião sempre esteve presente. Tem uma obra que eu vou indicar para vocês, que é a obra do Christopher Dawson, Dinâmicas da História do Mundo, que eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Olha o que o Dawson diz. Página 197, o Dawson diz o seguinte: desde o mais remoto alvorecer da cultura primitiva, o homem tentou compreender as leis da vida, por mais brutal e simbólico que fosse esse esforço, adaptando a vida social às suas exigências. A totalidade da vida social de um povo primitivo se encontra intimamente ligada à sua religião. O mesmo vale para as primeiras civilizações. Isso é Dawson. Então, sempre quando nós investigarmos a história das ideias, a história da filosofia, as dinâmicas do poder, da cultura, da arte, da educação e, claro, do direito, você vai encontrar a religião. A religião é nuclear para todos esses assuntos, porque ela é estruturante da vida humana e também das instituições que são por nós formadas. Se nós analisarmos as primeiras sociedades, que são as sociedades primitivas, as sociedades dos agricultores, dos coletores, dos caçadores, o próprio ato de cultivar, de coletar, de caçar, era sagrado em si. Como Dawson disse,
que eu li agora há pouco. Então, a totalidade da vida humana era visceralmente ligado o ato secular, o ato material com a sacralidade. Todos os atos eram de per se sacros. Não é à toa que em cavernas, né, as pinturas rupestres sempre vai ter caça e sinais de adoração, de culto. Se nós caminharmos um pouquinho na história, nós encontramos as grandes civilizações, nos deparamos, por exemplo, com os egípcios. Para os egípcios, a religião era a pedra angular de todo o seu sistema. E aqui eu vou tomar emprestado outra obra, para você ver que não é da minha cabeça, que é Eric Feiglin, em Israel e a Revelação. Lá na página 110, olha o que Feiglin diz. Feiglin diz o seguinte: os egípcios viam a ordem de sua sociedade como parte da ordem cósmica. A expressão da experiência e símbolos pertence, portanto, ao mesmo tipo geral que a mesopotâmica. Ou seja, toda a estrutura e a ordem política do Antigo Egito era a partir de uma ordem cósmica. O rei, né, o faraó, ele era apenas um mediador entre o cosmos e o seu povo. Ele encarnava nele a figura de Ra, depois, né, dinastias seguintes, a junção de Amon-Ra. Então, toda a sociedade política egípcia era organizada a partir da ordem cósmica estabelecida pela religião. E, mais ou menos na mesma época, não em todo o período egípcio, mas em determinado período, paralelamente, nós encontramos um povo que muito das instituições que nós temos hoje, nós devemos a esse povo, que são os hebreus. Então, mais ou menos ali 1400 anos antes de Cristo, toda a ordem política, social e legislativa desse povo é entregue a Moisés no Monte Sinai. Por quem? Se você lembra dessa história bíblica, é entregue por Deus. Deus entrega a Moisés toda a ordem política, social e legislativa dos hebreus. É a Lex Dei dos hebreus, é a Torá. E a partir então dessa lei que é entregue por Deus a Moisés, que toda a confederação das 12 tribos, que é formada ali depois que eles entram em Canaã, com Josué, toda essa confederação, então, dessas 12 tribos hebraicas, elas nascem, se organizam e se estruturam enquanto ordem e comunidade política a partir de uma lei entregue por Deus. Então, veja, a religião está exatamente no centro da comunidade hebraica. E essa lei que é entregue por Deus a Moisés, inclusive, é uma lei que também tinha aspectos civis, aspectos judiciais, aspectos fiscais. E é interessante notar aqui também que nós estamos falando de 1400 anos antes de Cristo. Ou seja, quase 1000 anos antes da Trindade Áurea da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito se atribui a democracia aos gregos. Mas aqui, no povo hebreu, 1000 anos antes da Trindade Áurea, já existia democracia. E uma democracia de verdade, porque aqui, nos hebreus, todos votavam. Na confederação das 12 tribos não existia um líder, não existia um rei, mas existiam gestores dos clãs. Então as 12 tribos eram divididas em clãs e cada clã tinha um gestor e tinha um magistrado. E esses gestores e magistrados eram escolhidos por quem? Pelo povo mediante o voto, gente. Isso está escrito lá em Juízes, né? Então, depois você pega a sua Bíblia aí ou procura no Google, no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6.
E também no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13 ao 16. E outra coisa interessante, o povo hebreu tinha igualdade. Os juízes tinham que julgar igualmente o pobre, o rico, o homem e a mulher. Isso está lá também em Deuteronômio 1,17. Então veja, liberdade, igualdade, que são os elementos de uma democracia, como ensina Alexis de Tocqueville em A Democracia na América, já está presente lá, gente, 1.400 anos antes de Cristo. E aí, quando a confederação se extingue, porque o povo pede um rei, e aí começam então os reinados de Israel, o monarca, o rei de Israel, estava abaixo da lei. Ele tinha que cumprir a lei, algo que era impensável, porque o faraó encarnava a vontade de Amon-Ra. Ele era a lei. Agora aqui, o rei Saul, depois o rei Davi, o rei Salomão, eles estavam abaixo da lei e eram um igual com os seus súditos. Gente, sabe qual é o nome disso hoje em dia? Estado de Direito. Então você vê, Estado de Direito e democracia nascendo aonde? A partir do arcabouço religioso. Né? Então é evidente que a religião é importante para mim, para o meu íntimo, né? Para o meu fórum íntimo, para a minha consciência, para a minha vida, mas ela também é importante na construção das instituições. Tá? E eu não estou aqui, gente, fazendo nenhum proselitismo com relação ao povo judeu, ou ao judaísmo, ou mesmo ao cristianismo, que também utiliza o Antigo Testamento. Esse é um fato que está lá no Antigo Testamento e que também é tratado aí, como por exemplo, por Eric Feiglin, nesse livro aqui que eu acabei de ler uma citação. Já que eu falei tanto da Grécia, a Grécia também não é diferente. As cidades-estados gregas, elas dependiam da consulta aos deuses para, por exemplo, ir para a guerra. Inclusive, a imagem do deus da cidade ia na vanguarda das tropas nas cidades-estados gregas. Duran ensina, por exemplo, que a Atenas adorava Atena, Éfeso adorava Artemis, e assim, consecutivamente, cada cidade-estado grega tinha um deus, assim como também cada família, né? Cada família possuía o seu deus de casa, né? O seu deus do lar, para ver como era tão amalgamado as relações tanto políticas, militares, quanto religiosas. Inclusive, gente, esse é o real motivo, pelo menos ao meu ver, da condenação de Sócrates. Porque quando Sócrates é condenado por levar novos ensinos para a juventude, para os jovens gregos, parte desse novo ensino, como a gente vê na Apologia a Fédon e também a República, é essa necessária separação das coisas sacras, das coisas transcendentais, das civis e militares. Você vê essas ponderações nessas duas obras que eu citei. E claro, depois em Aristóteles isso fica ainda mais claro. Você acha que eu esqueci de Roma? Não, não esqueci de Roma. Roma, no ápice da estrutura romana, nós tínhamos a figura das vestais, que eram virgens, que precisavam manter o fogo da cidade sempre aceso. Existia uma confiança que se o fogo da cidade ficasse aceso, a cidade não sofreria intempéries climáticas e também venceriam as guerras. Existiam também os flâmenes, que eram os sacerdotes de cada deus, né? Tinha o flâmene de Júpiter e o flâmene de outros deuses, que eram então os sacerdotes da religião romana. E aqui, gente, é interessante que Júlio César, que foi o último líder da República, em Júlio César que existe a transição da República para o Império Romano, o Júlio César, ele começa a sua trajetória como um flâmene. Ele era sacerdote de Júpiter.
Quando ele é exilado, porque ele rompe com a esposa, rompe com Sila, que é o seu sogro, então ele sai e é exilado, e quando o sogro morre, ele retorna, e aí ele retorna como promotor público, né? Que eles chamavam em Roma de tribunato militar. Então, por causa da sua brilhante oralidade, ele acaba conquistando diversos cargos em Roma e, por fim, ele se torna o cônsul, que era o cargo máximo na República Romana. E, ao mesmo tempo que ele se torna cônsul, ele se torna o sacerdote máximo da religião romana, o pontífice máximo. Então, ele em si mesmo, ele tinha a figura do chefe da religião e do chefe de Estado. Os historiadores dizem que César foi o imperador sem trono, né? E a partir de César, então, nós temos o Império Romano. E também é interessante de a gente entrar já no Império Romano, porque nesse período aqui, essa história que eu contei para você sobre César, Júlio César, é mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Então, desse período até o século IV, nós temos, então, o grande Império Romano. E o Império Romano, quando conquistava, ele mantinha a religião local. Mantinha a religião local, como fazia antes, por exemplo, Alexandre o Grande. Mas qual o detalhe? Na plenitude dos tempos nasce Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo diz o seguinte, ele afirma, apenas a um Deus podemos adorar. E esse é o mesmo princípio da confederação das 12 tribos que eu falei para vocês. Então, toda a confederação das 12 tribos, ela tinha como núcleo esse mandamento, que não poderia adorar outros deuses. Jesus reafirma isso. O que o Império Romano faz? O Império Romano, então, quando está conquistando, ele tem uma barreira. Qual é a barreira? Os cristãos, os primeiros cristãos que estão nascendo ali. Por quê? Porque os primeiros cristãos dizem o seguinte, não, Jesus Cristo disse que nós não podemos adorar outro Deus, então nós não vamos adorar o imperador. Qual é o resultado disso? Eles são queimados, pendurados em postes para iluminar Roma por Nero, muitos são assassinados, outros servem de divertimento para os romanos em seus coliseus, alimentando feras. E nós temos, então, aqui muita perseguição durante esses 3 séculos. Não que não tivesse antes perseguição religiosa, mas aqui, então, existe uma perseguição organizada, claro que de forma paulatina, pontual, né? Não são os 3 séculos seguidos, mas de acordo com o imperador que ascende ao trono, existe mais ou menos perseguição. E a maior perseguição que aconteceu nessa época foi capitaneada por Galérios e Diocleciano, lá no final do século III, início do século IV. Só que o seguinte, pessoal, o próprio povo romano, a própria população estava cansada dessa perseguição. Por quê? Porque os cristãos, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, segundo a história, como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que é um historiador da época. Então, chega um certo ponto que Galérios diz o seguinte, não, vamos parar de perseguir os cristãos, porque o tiro está saindo pela culatra. E aí, então, nasce o Édito da Tolerância no ano 311, assinado aí por Galérios. Mas o édito que entrou para a história é o Édito de Milão, que foi assinado 2 anos depois, lá no ano de 311, por Constantino e Licínio. Esse Édito de Milão põe realmente um fim à perseguição religiosa, devolve bens que foram confiscados aos cristãos, e aí sim tem um período de paz aos cristãos, que era a religião, já daquele momento, a maior religião de todo o Império Romano. Uma religião que começou com 12 pessoas, lá com Jesus Cristo, 3 séculos depois, já era a maior religião do Império. E aí, gente, da queda do Império Romano Ocidental,
até a queda do Império Romano Oriental. Então aqui 476 até 1453, nós temos aí um período de 1000 anos, que é o período do medievo. A maior, digamos assim, que disputa que existiu nesse período é a questão da interação do poder político e do poder religioso, né? Qual poder seria maior, qual poder seria primaz. Então essa é a discussão maior que ocupa esse tempo. Claro, tem muita situação interessante aqui, mas não vai dar tempo da gente entrar exatamente nesse período aí de 1000 anos. O que eu queria trazer para vocês é como nasce, então, a perseguição, né, de forma organizada, de forma ordenada, e também mostrar para vocês a importância da religião para a vida humana e para a própria constituição de instituições que são tão caras para nós hoje. Outra instituição que para mim é muito cara, e eu acho que para você também é a liberdade, não é mesmo? E a liberdade, gente, também é forjada a partir da religião. Ou, dito de outra forma, a religião é essencial para construir o que hoje nós conhecemos e o que hoje nós temos como liberdade. Então, posso fazer uma outra pergunta para você. O que é liberdade? É uma pergunta que parece fácil, mas se a gente para pensar, não é tão fácil assim, né? Nós temos dois aspectos aí da liberdade, que é a liberdade negativa e a liberdade positiva. A liberdade negativa é aquela que do não interferir, né? Então, o Estado ou outras pessoas ou entes ou instituições não podem interferir na minha vida e nos meus atos. Então, essa é a faceta negativa da liberdade. E a faceta positiva da liberdade, ou seja, a liberdade positiva, é a construção de meios para que eu possa exercer a liberdade. Isaiah Berlin, eu não estou com o livro aqui, mas os 4 ensaios da liberdade mostra isso muito bem. Um exemplo de liberdade positiva, que eu gosto de dar, é da liberdade de ir e vir, né? Então, eu posso ir e vir. O que é a liberdade negativa? Qual é a faceta negativa? Alguém não pode atravessar o meu caminho e dizer, não, você não pode ir do ponto A para o ponto B. Então, isso é uma interferência. Liberdade negativa. Ninguém pode fazer isso. E a outra é a construção de um caminho, de uma rua, de uma estrada. O que adianta eu ter liberdade de ir e vir se eu estou no meio do matagal ou se eu estou num lugar que não tem como eu me movimentar? Então essa é a liberdade positiva, a construção de meios para que eu possa exercer a liberdade. E aí vamos entrar então na história da liberdade bem rapidamente. Eu dei aqui o conceito da liberdade para vocês, mas essa ideia não existia, gente, nos antigos. Os antigos não tinham essa percepção de liberdade. Um livro bom para você ler é A Liberdade dos Antigos Comparada dos Modernos, de Benjamin Constant. Ele deixa bem claro que a liberdade dos antigos era apenas e tão somente uma liberdade política. Os antigos, eles podiam deliberar sobre o futuro, sobre o futuro da sua cidade, sobre decisões militares e, no máximo, sobre cargos públicos. E nada mais que isso, e isso na Grécia. E essa liberdade era seletiva. Tá? Por que era seletiva? Porque poucas pessoas podiam decidir os rumos da cidade. Quem eram essas pessoas? Geralmente eram homens, né? Homens adultos, livres, que não eram escravos e que possuíam muita grana, que possuíam muito dinheiro. Geralmente esses eram os critérios. Poderia variar de uma cidade para outra, mas esses eram os critérios. Então veja, muita gente era excluída desse processo. E essa liberdade apenas era política. Então a liberdade individual, ninguém, nem o homem rico tinha liberdade. Ele era fiscalizado na sua vida familiar, na sua vida cotidiana, em tudo que ele fizesse. E gente, a partir então, e de novo entra a religião aqui, né?
de aportes trazidos, por exemplo, da Bíblia Sagrada, das epístolas de Paulo aos Romanos, da epístola de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, entre outras epístolas, que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, um bispo da igreja, o bispo de Hipona, escreve uma obra chamada O Livre-Arbítrio. E nessa obra, Agostinho de Hipona trabalha a ideia de liberdade interior, uma ideia de autonomia da vontade. Os homens, então, os seres humanos, eles poderiam escolher entre o caminho da salvação ou o caminho da danação. Essa liberdade interior podemos colocar assim de forma bem simples, sem um aprofundamento maior, digamos assim, a autonomia da vontade, né? Ou o nascedouro de uma autonomia do que eu quero, do que eu penso, do que é construído, engendrado no meu foro íntimo. Isso é Agostinho de Hipona a partir da sua exegese das cartas paulinas. Alguns séculos depois, nós temos um outro frade, ou seja, um outro religioso, chamado Guilherme de Ockham, que trabalha com esses conceitos no momento em que a única liberdade que existia era a libertas ecclesia. O que é isso? A liberdade da instituição igreja. Porque, como eu disse, esse período aí do medievo, existia sempre uma tentativa de invasão da jurisdição eclesiástica por parte do Estado. Então, a igreja, com muita dificuldade, conseguiu construir a sua liberdade, mas era uma liberdade institucional. As pessoas, né, o fiel, ele não tinha liberdade, por exemplo, para discordar do padre. Ele não tinha liberdade para discordar da igreja. Ele não tinha liberdade para discordar de ninguém. Então, Guilherme de Ockham, com a famosa navalha de Ockham, que trabalha, que articula a liberdade de pensamento e a autonomia da vontade de forma individual, que pudesse ser exteriorizada, inclusive contra a autoridade eclesiástica. Então, veja, aqui nós já temos a articulação da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, da liberdade em si, da liberdade na sua faceta negativa, né? De não interferir, não interfira. Autoridade eclesiástica, não interfira na minha vida pessoal. Então, o direito e a política, para o direito e para a política, não importaria mais se a pessoa fosse cristã ou se a pessoa não fosse cristã. Isso, naquela sociedade, é assim um salto enorme, tá? Então, veja, Guilherme de Ockham, um frade dentro da igreja, constrói, articula, muito com aportes de Tomás de Aquino, e contrariando muitas vezes Tomás de Aquino, o universalismo da escolástica. Então, veja, existe uma articulação de pensamento e a possibilidade de você externar o que você pensa, inclusive contra a vontade de terceiro. Gente, aqui nós vemos o cimento, é o cimento utilizado pelos liberais, como John Stuart Mill, John Locke, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville. Nesse contexto aqui do Guilherme de Ockham, algumas décadas depois, chega até a ser contemporâneo com Ockham, nasce na Inglaterra John Wycliffe. Wycliffe também era um religioso, também era um teólogo, que a partir das ideias de Ockham, o que ele faz? Ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. Veja, até ali, e continuou sendo por muito tempo, a única versão autorizada da Bíblia era ou a original, né? Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções em aramaico, o Novo Testamento em grego, ou então a Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerônimo, por São Jerônimo. Era a versão autorizada pela igreja. John Wycliffe desafia a igreja e traduz a partir da Vulgata a Bíblia em inglês. Gente, isso só aconteceu
por fruto da liberdade de pensamento, da liberdade articulada por Guilherme de Ockham. Claro, John Wycliffe acabou sendo perseguido, sofreu perseguição religiosa, mas está sendo construída, nós estamos na construção da liberdade religiosa. E aí, mais ou menos uns 200 anos depois, surge o icônico Martim Lutero, que você já ouviu falar, que em 1517 pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses ou 95 discordâncias à Igreja Católica. 4 anos depois, o imperador Carlos V, o imperador Carlos V era imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele era o sucessor numa linha direta do pai da Europa, do maior dos reis medievais, de Carlos Magno, aquele que foi coroado no dia 25 de dezembro do ano de 800 pelo Papa da época, né? Então, esse sucessor, ó, veja o poder que ele tinha. O Carlos V convoca Martim Lutero para que Martim Lutero, então, na Dieta de Worms, abjurasse ou se arrependesse, voltasse atrás sobre as 95 teses que foi pregada na porta de Wittenberg, do castelo. Veja, não tinha internet, não tinha Instagram. 4 anos depois, o furdúncio que deu na Europa com essas 95 teses pregadas por Martim Lutero na porta da igreja. Então, depois de 4 anos de furdúncio, Carlos V chama Lutero e abjura. O que Lutero diz, gente? Eu vou ler para vocês. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso, nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a minha consciência. Está aí a liberdade de consciência. Tão importante. Lutero diz para o imperador, eu não vou agir contra a minha consciência. Desculpe aí, imperador, mas eu não vou voltar atrás. Eu continuo achando que essas 95 situações aqui está mal na igreja. E esse processo desencadeia outros processos, como, por exemplo, a reforma da Batista, os radicais anabatistas, liderados como por Thomas Müntzer, a separação radical da igreja e do Estado. Algumas décadas depois, poucas décadas depois, João Calvino, em Genebra, com a ideia da separação igreja-estado, mas a importância do magistrado ser bom. O próprio Lutero dizia que a mão esquerda, o braço esquerdo é a mão de Deus para punir o opressor, punir o homem mau. Então, nesse contexto, nessa ebulição aí do século XVI, nós temos acontecendo muitos e muitos fatos que vão construir, solidificar o que hoje nós conhecemos por liberdade religiosa. E aí, gente, 100 anos depois, mais ou menos, fruto dessa ebulição aqui do século XVI, nós entramos na Inglaterra. Lá na Inglaterra acontece um fato peculiar, tá? Em 1534, então ali no meio da reforma, que é o rei Henrique VI, cansou da Catarina Aragão, que só dava filha mulher para ele, se apaixona por Ana Bolena, eu quero casar com Ana Bolena. Quero anular meu casamento. O Papa diz não, casamento é uma vez só, não vou anular casamento. Então ele diz o Papa sou eu, né? Ele rompe com a igreja de Roma e cria uma igreja de Estado ali. Bom, ele morre, o filho dele assume, e que ele teve com a Ana Bolena morre também. Antes disso ainda, a Rainha Maria assume, volta o catolicismo como a religião oficial, mas logo depois ela morre, e aí então assume o trono a Elizabeth I, a última dos Tudor. Ela assume o trono e então solidifica a igreja anglicana.
Tá, tudo bem. O que isso tem a ver com liberdade religiosa, com a construção da liberdade? Tudo, gente. Porque nesse fervilhar aí, a gente está falando 1560, 1570, até chegar em 1603, tá? Existia um pessoal ali na Inglaterra que eram quem? Os puritanos. E esses puritanos, eles queriam uma reforma total da igreja. Para eles, a igreja anglicana, a igreja de Estado, era muito católica. Então, eles começaram a discutir, a querer mudança. Por exemplo, a igreja católica, até hoje, é caracterizada por ser uma igreja episcopal, por ter um governo episcopal. Eles queriam um governo presbiteral. Essa é apenas uma das questões, dentre muitas outras. Esses puritanos começam, então, a serem perseguidos. Até que a rainha virgem, a rainha Elizabeth I, morre, não deixou filhos, e o rei Jaime VI da Escócia é trazido para suceder Elizabeth. E ele vira, então, Jaime I, 1603, ou Tiago I, né? Jaime e Tiago aí tem uma transliteração. E esse Jaime, ele estudou numa escola presbiteriana lá na Escócia. O que os puritanos acham? Poxa, estamos bem. Vamos pedir para o rei reformar a igreja. Então, em 1603, eles fazem esse pedido, e em 1604, o rei Jaime I diz: nananina, não. Sem bispo, sem rei. Essa famosa frase, se você pôr no Google aí, você vai ver: sem bispo, sem rei. E aí, gente, começa a perseguir os puritanos mais ainda. E não só os puritanos, os católicos também. Então, muita perseguição. Muitos desses puritanos fogem ou para a Holanda ou para a Nova Inglaterra. E depois eu vou fazer uma nota de rodapé sobre a Nova Inglaterra. Eles fogem, Jaime I morre, assume quem? Seu filho, Charles I, ou Carlos I. Carlos I persegue e fecha o parlamento britânico, um monte de rolo aqui que eu não posso entrar, porque não temos tempo, mas ele persegue ainda mais os puritanos, tanto é que ele acaba sendo decapitado, perde a coroa e se instaura a República de Oliver Cromwell, que você já deve ter ouvido falar desse período Cromwell, republicano da Inglaterra. Acontece isso, então, o Carlos I morre, Oliver Cromwell assume, e o que o Oliver Cromwell começa a fazer? Perseguir os anglicanos. Então, veja, todo o contexto religioso é central para a construção do reino da Inglaterra como nós conhecemos hoje, gente. E não só isso, tá? Eu disse para vocês que teria uma nota de rodapé, né? Quando os puritanos fogem de Jaime I e de Carlos I, muitos vão para a Nova Inglaterra. E é conhecida a história que 102 peregrinos, como eram chamados, porque estavam peregrinando, hoje a gente chamaria de refugiados, entram no navio, e o nome desse navio qual era? Mayflower. Eles entram nesse navio sob a jurisdição da Virginia Company para chegar na baía do rio Hudson, lá na Nova Inglaterra, que hoje são os Estados Unidos. No caminho dá uma ventania e tal, eles desviam de rota e vão para onde? Em Cape Cod, em Plymouth, no estado de Massachusetts. Lá em Plymouth, antes de desembarcar, o que eles dizem? Olha, nós não estamos mais com a jurisdição da Virginia Company, então não estamos na jurisdição da coroa britânica. Vamos criar um documento que esse documento garanta a nós a liberdade religiosa. E aí é criado o Mayflower Compact. Esse Mayflower Compact, com a liderança de William Bradford, é redigido e assinado dentro do navio Mayflower e é um dos primeiros o primeiro protodocumento constitucional dos Estados Unidos. Tanto é que se você for hoje em Plymouth, eu tive essa oportunidade, eu estive em Plymouth,
você vai ver lá uma réplica do navio Mayflower e toda essa história sendo contado a prosa e verso. Inclusive os carros, né, que são emplacados pelo estado de Massachusetts, tem uma frase dizendo assim, os pais da América, né, os precursores da América, o berço da América, porque foi ali que nasce os Estados Unidos. Tudo a ver com a religião, né? No berço da América está o quê? Está a religião e está a perseguição religiosa. Outro fato interessante, que em 1630, Roger Williams, um pastor anglicano, não conformista, foge também da perseguição, vai parar em Plymouth. Ele chega em Plymouth, fica 6 anos em Plymouth e diz assim, não, tem que ter mais liberdade religiosa. Ele vai para o estado ao lado, que é Rhode Island. Em Rhode Island, ele escreve um documento que se torna a Constituição do estado de Rhode Island, que está claramente o Estado laico, a separação igreja-estado e a liberdade religiosa. É o primeiro documento da história moderna que fala sobre Estado laico. Constituição de Rhode Island, isso em 1640, 1643. Tá? Muito tempo antes da Revolução Francesa. Então, gente, olha só. Estamos aqui há 40 minutos falando e demonstrando para você como a religião é importante e como a perseguição religiosa acaba construindo novos conceitos, novos institutos, até de forma reversa. Os próprios Estados Unidos, então, acaba sendo fruto dessa perseguição. E aqui tem uma outra coisa importante que eu não posso esquecer de falar para vocês, que é a Carta de Tolerância de John Locke. 1689. Documento conhecido, famoso. John Locke escreve essa carta em 1689, quando está sendo entregue o Bill of Rights lá na Inglaterra. Né? Então, o fim de toda aquela história que eu contei para vocês é exatamente quando John Locke escreve a Carta de Tolerância. E o que John Locke diz? John Locke diz o seguinte, não interfira. Cada um tem a sua religião. O Estado não pode interferir na religião e uma religião não pode interferir na religião do outro. Isso é tolerar. E aqui nós temos, então, uma nova ideia sobre o verbo tolerar, um novo conceito, porque até ali, tolerar é estigmatizado. Eu vou tolerar um cismático, eu vou tolerar um herege. A partir de John Locke, não. Tolerar é uma virtude, é respeito. Eu discordo veementemente, mas eu tolero. Tá? Então, essa é a Carta de Tolerância que vai, gente, influenciar demais também os Estados Unidos, como a gente vai ver na Declaração de Direitos da Virgínia, em maio de 1776, que no seu artigo 16, e aqui é um documento, né, outro documento importante constitucional norte-americano, que no artigo 16 prevê o quê? Liberdade religiosa. Um mês depois, apenas um mês depois, veio a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E como começa a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Você sabe? Vou ler para vocês. Eu sei de cor, mas eu vou ler para você ver que eu não estou omitindo nada. Consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ou seja, o documento da Declaração dos Estados Unidos da América fala do Criador, fala da transcendência, fala da religião central. Depois, a primeira emenda da Constituição norte-americana é a emenda da liberdade religiosa. E eu tenho uma tese, tá, pessoal minha, que por que a emenda? Porque era tão natural para o norte-americano a liberdade religiosa que ele escreveu de escrever na carta, no texto constitucional. E aí acaba fazendo isso numa emenda, e essa emenda está ali, liberdade religiosa e Estado laico. No outro lado do Atlântico, nós temos a Revolução Francesa, 1789, que para implementar a fraternidade, a igualdade e a liberdade, guilhotinava padres na Bastilha. Na Bastilha. Bastilha não, né, gente? Bastilha é Vic ou outra coisa. Bastilha. Então, lá na Bastilha, 200 padres perdem a cabeça. Por quê? Porque eles não queriam se dobrar a Deus, a razão. Então, Maximilien Robespierre
inventa a Igreja da Razão, saqueia diversas igrejas católicas, diz para o padre, ou agora tu faz a missa aí para Deus a razão, ou tu é decapitado. Muitos disseram não, muitos foram decapitados. Em nome da liberdade, quem não concordasse 100% com o regime era decapitado. E muito se fala de cidadania, né? Que a Revolução Francesa foi importante para a cidadania. Foi, mas a cidadania é objeto de muito antes, tá? Todo o período do século XVI, inclusive da Reforma Protestante, se fala muito de cidadania. Então, não foi a Revolução Francesa que inventou a cidadania. E aí, no fim, acabam entregando a França no colo de Napoleão Bonaparte. E aí você sabe toda a história. Então, gente, aqui bem rapidamente, tá? Eu pareço até narrador, né, de jogador de jogo de futebol na rádio, né? Falei bem rápido aí, para você ter um overview do que aconteceu. E ainda antes de terminar essa aula, bem rapidinho, eu quero falar para vocês o que é religião do seu ponto de vista jurídico. Que nós aqui contamos a história da religião, da perseguição religiosa, e eu quero dizer para você o que é religião do seu ponto de vista jurídico. Porque nós não podemos entrar em divagações, o que é religião do seu ponto de vista teológico, do seu ponto de vista sociológico, antropológico e tal, porque nós estamos falando aqui de âmbito de proteção às pessoas. Âmbito de proteção. Então, âmbito de proteção é um tema do direito. Então, quando nós falamos de religião, nós precisamos pensar religião sob o ponto de vista do direito. E aí tem 3 formas de pensar religião sob o ponto de vista do direito. A primeira, que é a mais tradicional, é a forma substancial objetiva. O que é isso? A religião tem 3 elementos para ser considerada religião pelo direito: divindade, moralidade e culto. O que é isso? A pessoa precisa ter uma relação com a divindade, ou divindades, com transcendental. Precisa existir um código moral, um código ético, um código de regras, um código de conduta, que é a moralidade, ou seja, um livro sagrado ou algo semelhante. E precisa ter o culto. O culto, o que é? O culto é o ápice, é o resultado da minha relação com a divindade a partir desses valores morais. O culto pode ser individual, pode ser coletivo, você pode chamar de missa, de salão do reino, enfim, pode chamar do que você quiser. Mas, do seu ponto de vista jurídico, culto é isso, né? Tem esses 3 elementos? Objetivamente falando, tem, então é religião. O outro conceito nasce ali no final da década de 70 do século passado, século XX, nos Estados Unidos, que é o conceito funcional subjetivo. O que é isso? Em suma, é o seguinte: o que é religião? Pergunte para os fiéis. Se aquele grupo de pessoas que está ali se considera religião, religião eles são. Isso nasceu na jurisprudência norte-americana e é um conceito que está caindo em desuso porque gerou muitos problemas, inclusive nos Estados Unidos. Um problema eu vou dizer para vocês. No estado de Nova York, uma pequena cidade, agora não me lembro o nome dela, final da década de 70, foi criada uma igreja, a igreja é Universal Life Church, se eu não me engano. Dê um Google aí, ela existe até hoje. E essa igreja é uma igreja que tinha na internet e que o cidadão, na época, se eu não me engano, era $10. O cidadão pagava $10 para essa igreja e recebia em troca um diploma de doutor em teologia. Então, eu quero ser doutor em teologia. Pagava $10, mandava pelos correios $10 e recebia em troca um diploma em teologia. O que aconteceu nessa cidade? Todo mundo virou doutor em teologia e começou a pedir imunidade tributária. Porque, afinal de contas, liberdade religiosa, não vou pagar impostos, porque eu estou aqui na igreja, eu sou igreja e tal. O que aconteceu com a cidade? Quase quebrou, gente. Quase quebrou. Então, quando você usa esse conceito, você tem 2 problemas. Primeiro, a má-fé das pessoas, né? A gente sabe que a má-fé é exceção, mas ela acontece, como esse caso que eu contei para vocês. Ou uma espécie de perquirição acusatória, uma investigação sobre a tua vida, para saber se você é religioso mesmo ou não.
né? Então isso também é perigoso, né? Então esse conceito foi deixado de lado. E o terceiro conceito é o tipológico. Qual é o tipológico? O professor Jonatas Machado, num outro livro, depois numa outra aula eu vou mostrar para vocês, ele traz esse conceito muito bem, que é o seguinte: não é obrigatório que tenha os 3 elementos: divindade, moralidade e culto. Porque cada vez surgem mais religiões. Então, se alguma religião não tiver um desses 3 elementos, mas se ela está dentro do tronco de uma grande religião, o que ele chamou de parecenças de família, ou seja, se aquela nova religião é parecida com uma grande religião, como por exemplo o cristianismo, ou o judaísmo, ou o islamismo, ou o budismo, ou tantas outras, então ela é religião. E como é que você sabe se ela é parecida? Porque existem os elementos objetivos e subjetivos, né? Essa religião tem templo, essa religião tem líder religioso, essa religião tem livro sagrado. Então você faz algumas perguntas bem básicas e se tiver a maioria desses elementos, então ela é religião. Não precisa ter necessariamente os 3 elementos. Mas o fato é que a doutrina internacional, tanto a brasileira, do STF, a jurisprudência do Supremo, tanto nos Estados Unidos, que abandonou o outro conceito, como a doutrina europeia, jurisprudência italiana, enfim, tem usado o conceito substancial objetivo. Então agora, gente, e essa é importante nessa primeira aula, a gente vai falar de perseguição religiosa e de liberdade religiosa. Então você precisa ter em mente o que é religião. Sempre quando a gente falar em religião aqui, nós estamos falando naquele grupo de pessoas que tem uma relação com a divindade a partir de um livro sagrado ou de valores que não precisam estar escritos, mas que é comum àquelas pessoas que de alguma forma culminam em um culto, né, em uma adoração coletiva ou individual. Então isso aqui é religião e é isso aqui, né, que precisa ser protegido pela liberdade religiosa e pela liberdade de crença. Então, quando existe perseguição? Quando um desses 3 elementos, ou mais de um deles, está sendo atacado. E aqui terminamos, então, a primeira aula. Já estou ansioso para estar contigo na segunda. Por que precisamos falar sobre liberdade religiosa? O tema da perseguição religiosa foi amplamente abordado em nosso novo documentário, Nicarágua, Liberdade Exilada. Sabendo da importância do assunto, convidamos o professor e mestre em Direito Religioso Tiago Rafael Vieira para gravar um curso inédito na BP, chamado Perseguição e Liberdade Religiosa. O Império Romano, então, quando está conquistando, ele tem uma barreira. Qual é a barreira? Os cristãos. No curso, o professor Tiago apresenta a luta histórica pela liberdade religiosa, sua importância e o que leva governos autoritários a promover perseguição e repressão de religiosos. Se não tivermos liberdade de expressão, nós não temos liberdade religiosa. O curso é imperdível e já está disponível em nossa plataforma para todos que buscam se aprofundar sobre o tema. Para você liberar seu acesso, preparamos uma promoção imperdível. Todos os cursos e formações da BP com 40% de desconto. É o nosso melhor plano com mais de R$ 280 de desconto no ano. Assinando agora o plano Acesso Total, você recebe todo o conteúdo disponível em nossa plataforma, incluindo o novo documentário Nicarágua, Liberdade Exilada, e o novo curso Perseguição e Liberdade Religiosa. Além disso, você também terá acesso ao nosso streaming de filmes e desenhos selecionados. No plano Acesso Total, você também recebe todo o conteúdo do nosso núcleo de formação. São mais de 90 cursos ministrados por professores de confiança da Brasil Paralelo.
Aprofunde-se nas discussões éticas e médicas sobre a vida com Hélio Angotti, no curso O Valor da Vida Humana. Conheça a história política do Brasil e quais são os principais entraves do nosso desenvolvimento no curso As Origens do Estado, com Ricardo Gomes. Entenda com profundidade quem foi Paulo Freire, patrono da educação brasileira, no curso Desconstruindo Paulo Freire, com Thomas Juliano. Se você assomar e não gostar de nossos conteúdos e de nosso aplicativo, pode pedir reembolso integral nos primeiros 7 dias. Bastam 3 cliques e pronto! Aproveite a promoção e assine a Brasil Paralelo por 1 ano com 40% de desconto. Uma economia de mais de R$ 280 no seu bolso. Toque em Saiba Mais e libere seu acesso. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.